Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing de forma geral, sobre marketing digital, marketing pessoal, sobre todas essas questões que estão acontecendo com essas transformações nessa era pós-Covid-19, como é que as empresas podem fazer para se adaptar a essas mudanças, né? A gente vai conversar também um pouquinho sobre o comportamento do novo consumidor. Então, vamos começar, né? A gente vai ver aqui esses dados em relação ao marketing, de forma geral. Então, o que é marketing, né? Vamos começar pela definição. Segundo Philip Kotler, o pai do marketing, ele define o marketing como um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Na verdade, compra e venda é uma relação de troca, onde a gente tem que tentar entender ao máximo quais são as necessidades e desejos daqueles usuários, né? Se de fato eles realmente precisam daqueles produtos, né? Se realmente existe um gap ali de mercado e se os nossos produtos e serviços eles conseguem satisfazer aquelas necessidades daquelas pessoas. E para isso a gente precisa entender ao máximo o mercado, tentar entender o comportamento desses consumidores, o que é que de fato eles querem, o que é que eles buscam daqueles produtos. Isso não é nada fácil, né? Porque os indivíduos são variáveis incontroláveis. Mas se a gente estuda bastante, se a gente tenta entender fatores demográficos, né, de sexo, idade, classe, renda, e principalmente os fatores psicográficos, né, de como aquele indivíduo se comporta, o que ele faz, o que ele gosta, né, e fatores comportamentais, a gente vai compreender melhor e a gente pode até traçar personas, e vai ser mais fácil para a gente traçar as estratégias mais adequadas para atingi-los, né? Encontrar os canais mais corretos para atingi-los, utilizar a linguagem mais adequada. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, para que essa relação de troca seja uma relação de troca, digamos assim, mais justa para ambos os lados e para que esse cliente ele saia satisfeito, né? No final das contas, aquela compra atenda aquelas expectativas dele nesse processo aí de negociação, porque no final a gente está vendendo valor, né? A gente vende valor, por isso que a gente tem que se atentar muito a isso. A gente vende experiência e principalmente agora a gente tem que pensar muito nisso. Como é que eu vou vender experiência muitas vezes online, né? Então isso aí às vezes vai ser a diferenciação na embalagem, no meu processo de e-commerce. Então, eu tenho que ter uma logística muito boa, eu tenho que pensar bastante nos EPIs, né? Quando eu faço a entrega, isso tem que ser algo que a gente tem que pensar cada vez mais, tanto para os nossos clientes internos, para os nossos funcionários, quanto para os clientes finais, porque tudo vai acabar impactando no serviço final que vai ser prestado, né? É a percepção que o cliente vai ter sobre o nosso serviço, sobre a imagem da nossa loja, porque eu acho que é importante a gente ter isso muito claro, né? Qual a imagem que eu quero passar, qual é o posicionamento que eu quero passar ali no mercado. E aí eu vou fazer o marketing institucional da minha empresa justamente para isso, para projetar uma determinada imagem. Por isso que esse é um momento interessante para a gente estar pensando qual é o propósito das nossas empresas, né? Qual a missão, para que eu realmente nasci, o que é que eu estou entregando de valor para o mercado, de diferencial. Então, é um momento importante para a gente estar pensando nisso, certo? Então,
E o marketing digital é a criação ou execução de uma estratégia para gerar negócios, relacionamentos e resultados para a empresa, a arte de conquistar e fidelizar clientes. Então, nada mais é do que o marketing digitalmente. A gente tem uma série de estratégias que a gente pode fazer digitalmente. O Covid-19, ele acelerou esse processo do digital que já vinha acontecendo. Então, hoje, estamos todos indoor, né? Mais do que nunca. O budget de digital, ele já vinha aumentando. E agora, a tendência, né, é que a gente invista cada vez mais. O digital, ele tem uma série de vantagens. A gente consegue metrificar, né? A gente consegue acompanhar todo o caminho daquele possível cliente nas nossas páginas do nosso site, por exemplo. Se eu coloco uma ferramenta como o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita do Google, eu consigo ver todo o caminho que a gente chama a jornada do usuário, né? Eu consigo ver todo o caminho do meu possível cliente ali, desde o momento que ele entra no meu site, como é que está sendo, qual é o conteúdo que ele achou mais relevante, quanto tempo ele passou ali, até o final, se realmente houve a compra de determinado produto ou serviço ou não. E eu posso fazer com que ele baixe um determinado e-book e ficar ali com o cadastro dele, né, os dados. Só tem uma coisa bem importante nesse processo, que é justamente a gente pedir o consentimento, né, do cliente para ter esses dados, já pensando na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente dizer que vai ter ali aqueles dados para que ele receba descontos especiais, né, para que ele saiba mais informações sobre o nosso produto, sobre os nossos cursos, enfim. Então, ele vai saber para que os dados dele vão ser utilizados, certo? Porque possivelmente essa lei vai começar a entrar em vigor no Brasil. A gente não sabe ainda a data exata, já era para ser agora, dia 16 de agosto desse ano, mas está aí esse trâmite. A gente não sabe se vai ser adiada para maio ou não. Então, é isso, assim, existem diversas ferramentas, né, no digital. E a ideia do digital principal hoje em dia é a gente trazer os clientes até a gente, assim, a gente oferecer o inbound marketing, né? Oferecer conteúdo relevante para aquelas pessoas, para que elas venham até a gente. O próprio marketing de conteúdo, né? Através das mídias sociais, a gente traga esse conteúdo e aí, consequentemente, as pessoas vão acabar comprando ali a nossa ideia e comprando os nossos negócios, consequentemente. Então, isso é bem interessante. Ou se eu coloco palavras-chave ali no meu site, as pessoas vão acabar na busca do Google sabendo sobre o meu site, sobre o meu produto e vão vir até mim, né, até o meu negócio e vai acabar sendo algo interessante. Então, a ideia é essa, no digital. Ou até através de um anúncio mesmo, né, no Facebook ou no Instagram. Então, é importante a gente entender um pouco, né, um pouco não muito, do comportamento do consumidor, da pirâmide de Maslow, o processo de compra e dos 4 P's de Philip Kotler. Então, para atingir o público desejado, é preciso conhecer e entender o seu comportamento de consumo. Na verdade, a gente precisa saber por que as pessoas compram aquele determinado produto ou serviço, em que momento elas fazem aquela compra, se aquela compra é uma compra casada ou não, se é ela que é o usuário daquele produto, se ela influencia aquela compra ou não, sabe? Tudo isso são fatores importantes para que a gente esteja aí pensando e discutindo e avaliando sobre o nosso consumidor. Então, o comportamento consumidor é o estudo do quando, por quê, como e onde as pessoas decidem comprar ou não um produto. Tenta compreender o processo de tomada de decisão do comprador,
tanto individualmente como em grupo. Então, assim, na verdade, a gente consome um produto porque a gente precisa daquilo, né? Meu computador quebrou, eu preciso de outro computador para trabalhar, ou porque a gente quer algo que expresse a nossa identidade, né? A gente acha que aquilo parece com a gente ou com o que a gente gostaria de ser, né? Com algo que a gente gostaria de parecer. Ou até por prazer mesmo, eu trabalho tanto, então eu acho que eu mereço isso. Tem essas questões, ou até por questões identitárias, mais uma vez, de pertencimento a algum determinado grupo ou classe social. Então, é interessante a gente conhecer, né, as necessidades humanas que são ali presentes na pirâmide de Maslow e o comportamento de consumo. Na pirâmide de Maslow, a gente pode observar que existem necessidades fisiológicas básicas, né? Que é comida, né? Sono. Então, a gente tem ali necessidades básicas mesmo, né? Depois vem segurança, ter um carro, ter uma casa, necessidades sociais, de se relacionar com as pessoas, né? Afeto, comunicação, necessidades de estima, ter uma boa autoestima, confiança e necessidades de realização pessoal, né? Autorrealização, quando você está ali no topo da pirâmide, de realmente aceitação dos fatos, né? Superação. Então, a gente tem essas nossas necessidades, o marketing trabalha bastante em cima disso e ele também acaba criando determinados desejos na gente. Então, a gente tem fome, né? Mas fome, a gente vai comer feijão com arroz, ali o básico, mas você tem uma fome de McDonald's ou uma fome de sushi, isso foi totalmente implantado ou criado, né, pelo marketing. Então, qual a estrutura do processo de compra do consumidor, né? É detecção de uma carência, né? Sede, o reconhecimento do problema, eu preciso comprar água, né? Eu tenho que comprar água já que eu estou sentindo sede. E aí eu busco as informações, eu vou a algum lugar comprar, ou de repente eu vou saber onde é que eu posso comprar. Avalio as alternativas, né? Marca, preço, quantidade, formato. É interessante que, em relação à água, a gente tem água caríssima, né? Por aí tem garrafas de água anatômicas, garrafas de água caríssimas, assim, que você pode reutilizar a garrafa. Então, isso diz muita coisa também. E aí, depois, você tem a decisão de compra água, bebe a água e aí depois você analisa, matou minha sede, valeu a pena, volto a comprar ou não. Então, esse processo, ele acontece sempre, né? Mesmo que seja algo inconsciente, que a gente não esteja pensando todas as vezes, mas a gente sempre observa isso, né? Eu tenho uma carência ali, tenho uma determinada situação, estou sentindo sede, reconheço aquele problema, né? Preciso comprar água, vou buscar as informações sobre aquela situação internamente, sobre as marcas que tenho contato, né? Sobre as alternativas que tenho, vou online buscar, vou na loja física, avalio tudo isso, decido a compra, consumo e avalio se fiquei satisfeito ou não. E aí tem um processo bem importante que é a gente ter essa questão do feedback do cliente, né? O pós-compra, que muitas empresas acabam não fazendo, mas é um processo muito importante, né? Perguntar como é que foi, se está satisfeito, porque aí a gente pode ter alguns insights bem legais do que o cliente realmente achou daquele produto, daquele serviço, se ele está satisfeito, o que ele acha que poderia melhorar em relação às expectativas dele.
Então, o Philip Kotler, o que que ele diz? Né? Que existem 4 P's importantíssimos. Tem outros autores que trazem hoje mais um P, que seria o P de pessoas. Obviamente que todos esses 4 P's estão orientados ao consumidor, né? A gente tem que pensar sempre no consumidor quando a gente está avaliando isso. Tem outros autores que trazem os 6, enfim. Mas Philip Kotler é o pai do marketing, né? E ele traz esses pontos que a gente tem que avaliar. Então, seria essa questão do preço. A gente tem que avaliar muito bem o preço que a gente vai colocar no nosso produto. Isso é algo importantíssimo, né? Que a gente tem que calcular. Então, dentro do preço também, a gente tem que calcular o valor percebido que o nosso cliente dá àquele produto. Então, o que é isso, Mariana? Eu amo viagens, eu amo viajar. Então, eu vou pagar o preço que for por uma viagem, porque é isso que eu valorizo. Isso aí tem que estar embutido no preço também. Cada pessoa, em relação aos produtos, ela vai dar um valor diferente, né? Difere muito a questão da representatividade de um produto, né? Então, assim, são essas questões que a gente tem que avaliar. E para calcular o preço, a gente tem que analisar os custos fixos e variáveis para ter aquilo ali, né? E essa questão do valor percebido por aquele produto ou serviço para o cliente, né? E uma série de outras questões que a gente tem que avaliar para calcular o preço. A praça, o que é praça? Para Kotler, é a questão de como a gente vai fazer para o nosso produto chegar ao cliente, né? Então tem a localização do nosso ponto de venda que a gente tem que escolher muito bem, mas pode ser também uma loja online, que aí a gente vai ter que pensar nessa logística. Cada vez mais a gente vai ter que pensar em praça de uma forma mais ampla, né? Então a gente pode ter no Instagram, e a gente vai ter que pensar como é que vai ser essa logística de entrega. Então, cada vez mais a gente tem que pensar isso. Às vezes a gente tem as duas formas, né? A gente trata tanto o B2B, que é business to business, a gente trata com empresas para fazer essa entrega e essa venda, quanto business to customer, e a gente trata com clientes finais. Então, é essa logística aí de entrega de como o nosso produto vai chegar ao cliente final. Produto é a gente detalhar, a gente pensar como é que vão ser os nossos produtos, os nossos serviços. É sempre ideal a gente fazer testes, né, antes de colocar o produto no mercado, a gente prototipar. Tem uma ferramenta maravilhosa que é o Design Thinking, né, que você vai a campo, que você pode fazer pesquisa com as pessoas que são usuários daquele determinado produto. E aí você pode observar também como é que funciona quando elas estão usando o produto. Você pode fazer entrevista com elas. Então, é nesse sentido. Mas tem várias outras ferramentas, né, que você pode usar. Você pode usar o próprio Google Forms, que é uma ferramenta gratuita também, para fazer pergunta para as pessoas sobre o produto. Você pode usar um grupo focal, que é perguntar para as pessoas o que é que elas achariam sobre determinado produto, ou enfim, tirar dúvidas. Tem o cliente oculto, que é você analisar como é que as pessoas reagem diante daquele produto ou serviço, é você se passar, né, por cliente e avaliar aquele atendimento, enfim, tem uma série de possibilidades. E promoção é você pensar todas as formas de divulgação através do marketing, né? Então você tem publicidade, propaganda, relações públicas, promoção de vendas, marketing digital, marketing pessoal, marketing de relacionamento, enfim, uma série de possibilidades que, obviamente, você
muitas vezes vai escolher o que você vai fazer, mas é importante que essas ações estejam integradas, né, sempre. E aí, são esses elementos, né, básicos de qualquer estratégia de marketing para aproximar o seu negócio com o público. Então, esses preços, né, pensando sempre como eu tinha falado, custos fixos, variáveis, o seu lucro, né, deve ser atrativo para o seu público. A praça onde você oferta a logística e distribuição, produto que você oferta relacionando a demanda e a promoção, como você oferta, né? As estratégias de divulgação, quais são os seus canais de divulgação. Esse site, gente, eu gosto muito, que é o Rock Content. Ele sempre dá muitas dicas legais sobre marketing de uma forma geral, certo? Então, a gente conversou sobre isso, né? Conceito de marketing, comportamento consumidor, pirâmide de Maslow, processo de compra em 4Ps. E aí, assim, o marketing digital, né? São ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular e de outros meios digitais para, assim, divulgar e comercializar os seus produtos, conquistando novos clientes e melhorando a sua rede de relacionamentos. Né? Eu acredito que hoje em dia todo mundo tem que estar online, mas obviamente que não deve fazer isso sem uma estratégia antes, né? Sem um planejamento antes, para saber direitinho qual é o seu público-alvo, né? Qual é a sua programação de conteúdo, para atingir o seu objetivo de uma forma correta. Então, é a criação e execução de uma estratégia que se baseia em canais online para gerar negócios, relacionamentos e resultados para a empresa. Os objetivos: aumentar a nossa rede, né? Fortalecer a nossa marca, realizar melhores vendas e relacionamento. A gente pode aumentar a nossa rede de duas formas: ou fazer isso nas mídias sociais de uma forma orgânica, trazendo pessoas para seguirem o nosso Instagram de forma espontânea, sem pagar por isso, né? Ou de forma paga. Como trazer essas pessoas de forma espontânea? Através de um bom conteúdo. Né? Se você traz conteúdos interessantes sobre aquele tema que você vende, né? Seus produtos ou serviços, sobre aquela determinada área, as pessoas vão vir de forma espontânea até você. E tem os anúncios, né? Que você pode realmente pagar e escolher aquelas pessoas direcionadas do seu segmento para que elas possam vir. Então, é aumentar a rede, fortalecer o nosso institucional, a nossa imagem de marca, realizar melhores vendas e manter sempre um bom relacionamento com o cliente. O que eu estou vendo muito hoje em dia? As pessoas disponibilizam canais online e não conseguem fazer um bom relacionamento ali com o cliente. As mídias sociais, elas são imediatistas, né? Elas pedem rapidez, agilidade. A gente tem que lembrar que o mesmo cliente do offline é o cliente do online. E ele quer ser bem atendido da mesma forma. Ele é um cliente ativista, que ele vai construir meme, que ele é mais informado, né? Que ele pode falar depois mal da sua marca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que ele vai buscar no Reclame Aqui informações. E aí, divulgar e expor o seu produto usando meios digitais com o objetivo de atrair novos clientes, né? E reter aqueles clientes que você já tem, que é algo super difícil hoje em dia, porque a gente tem uma concorrência muito grande. Então, é você permanecer ali sempre com a sua marca com visibilidade. E ações offline, né? Na verdade, o ideal é que sempre aconteça essa integração do offline com o online, né? Nem tudo também sempre vai ser online.
Então, offline são as comunicações feitas fora, né, do mundo digital, vai ser rádio, TV, jornal, revista, outdoor, folhetos, brindes, eventos, né, o próprio ponto de venda físico. Essas são as ações offline. Então, os canais, né, online são sites, blogs, e aí o site é interessante que ele tenha também um conteúdo, né, bem interessante, bem atrativo, com uma boa identidade visual, com as cores corretas para atrair os clientes. É interessante também que tenham as palavras-chave, né, corretas também para atrair as pessoas. A própria questão do e-mail marketing é uma estratégia bacana, porque você pode atualizar as pessoas sobre o que está acontecendo na sua empresa, descontos, promoções. Você pode mandar, fazer um e-mail direcionado para a pessoa no dia do aniversário dela, né? Fazer um marketing de relacionamento. A busca orgânica, como eu falei antes, né? Que são as palavras-chave do Google, que é o SEO. Mídias pagas, né? Social ads, influenciadores, que é bem interessante também, você contar com influenciadores digitais, porque as pessoas acabam acreditando muito no que essas pessoas trazem, óbvio que com alguns cuidados, porque são pessoas, né? Então elas sempre podem estar envolvidas em polêmicas e não necessariamente elas realmente são referência naquela área, então a gente tem que tomar muito cuidado ao que a gente associa a nossa marca, e essas pessoas sempre têm que dizer que aquilo ali é um public post, né? Então, as mídias sociais mais utilizadas no Brasil hoje em dia, a primeira é o YouTube, a segunda é o Facebook, a terceira é o WhatsApp, a quarta é o Instagram, a quinta é o Facebook Message, a sexta é o Twitter, a sétima é o LinkedIn, a oitava é o Pinterest, a nona é o Skype e a décima é o Snapchat. É interessante que o Facebook ainda continua, né, com alcance muito alto. O Instagram está subindo, né, está ganhando bastante relevância também. E o WhatsApp, né, uma rede que cresceu bastante, incomodou muito as operadoras telefônicas, mas o YouTube ainda é o rei. LinkedIn é uma rede que está crescendo bastante, uma rede profissional, tem um alcance orgânico muito bom também. E uma rede que está crescendo muito, né, que está se tornando bastante popular, é o TikTok, que estimula essa criação de vídeos, que você pode fazer dublagens, enfim. Então, a gente viu agora conceitos, né, de marketing digital, os objetivos, online versus offline, canais de marketing digital e as redes sociais. Quais são as vantagens? Como eu tinha falado antes, são as métricas, a gente consegue ver muito claramente os relatórios, né, o nosso público-alvo, quantas pessoas foram impactadas, os relatórios do Instagram e do Facebook, quando você anuncia, eles trazem assim todos os dados. Essas próprias ferramentas, a do Google também, por exemplo, muito bacana. O Google Analytics no seu site, você consegue analisar. Tem a questão da agilidade, né, do alcance, você consegue alcançar várias pessoas, muitas vezes pagando bem menos do que a propaganda tradicional. Além disso, as pessoas estão muito mais suscetíveis à propaganda online, né? Elas já estão mais cansadas de uma propaganda tradicional, porque é mais interruptiva, né, na programação. É mais segmentado, querendo ou não, a gente consegue fazer algo direcionado para aquele público específico e dá para a gente fazer algo extremamente interativo também. Então, hoje a gente também já tem muitas ações integrando o online e o offline, que é o que a gente chama de omnichannel.
é o multicanal, onde utilizamos uma estratégia para complementar a outra, aumentando assim o alcance e a experiência do cliente. Então, é o que eu falei antes, né? O marketing digital, a gente consegue mensurar o resultado, a gente direciona a campanha para o nosso público. É necessário analisar constantemente as estratégias e as campanhas para a gente chegar ao objetivo estabelecido. E é isso, né? É extremamente importante para a estratégia de uma empresa. Estratégias digitais estão em constante evolução. É importante que a gente entenda que as mídias sociais, por exemplo, elas são uma tendência, né? Elas vieram para ficar. O que realmente é uma moda é qual mídia social está em alta no momento. Então, o Orkut já morreu, né? O Instagram está crescendo, então a gente tem que entender como se relacionar com as pessoas através das mídias sociais. E aí a gente tem que se capacitar cada vez mais, né, para conseguir dominar essas estratégias. E o plano de marketing é um conjunto de ações de marketing, né, para alcançar determinado objetivo. E pode ser voltado para uma marca, um produto ou um serviço. E esse plano vai guiar as ações estratégicas do negócio. Então, é importante a gente definir por que eu estou fazendo marketing digital, para quem, né? Quem é meu público específico, minha persona, eu posso ter várias personas. E como é que eu estou fazendo? Quais são os canais, quais são os formatos, qual a linguagem que eu estou utilizando? Isso precisa estar bem claro. E aí, por onde começar? Eu preciso analisar o meu público, eu preciso analisar comportamento dos meus concorrentes, a gente não tem desculpa, né? Tá tudo ali online, eu consigo ver. E o meu público é o grupo específico de consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o foco das ações de marketing e vendas de uma empresa. Então, como eu posso capturar esse público? Formulários, né? Como eu tinha falado antes, seu site, outras ações digitais. A gente tem hoje a opção de você ter link na bio, né? E você pedir esses dados, colocar um e-book, enfim, pedir esses dados, ações de embalde online, eventos com preenchimento de folhetos, né? Aulas online, pelo Simpla, enfim, aí você pega esses dados, sempre perguntando se o consumidor aceita receber as suas informações. E os concorrentes, né? Pensar naqueles concorrentes diretos que possuem produtos iguais aos seus e que disputam o mesmo mercado que a sua marca. E pensar nos concorrentes indiretos, aqueles que oferecem produtos semelhantes aos seus ou que satisfazem as mesmas necessidades ou desejos que os seus. Os concorrentes indiretos disputam o mesmo perfil de consumidor que você, né? Pode ser que ele não tenha exatamente o mesmo produto que o seu, mas que seja um produto substituto. Então, você tem que analisar isso também. E aí, analisar, né, os pontos de venda que têm produtos similares, definir os pontos fracos e fortes da empresa que comercializa os mesmos produtos, identificar oportunidades e ameaças do seu negócio, fazer uma matriz SWOT, promover ações que favoreçam o posicionamento do produto no mercado. Então, exemplo, pizzaria, né? Diretos e indiretos. E aí, a gente pode pensar, né? Alguns concorrentes de pizzaria, né? Seriam algumas pizzarias que fossem concorrentes diretos, né? Outras pizzarias e indiretos, qualquer produto, né? Substituto, ou massas, ou até hamburguerias, outros produtos substitutos que a gente vê que possa estar ali, que possa ser substituído. Então, eu tenho que pensar, né, no meu perfil do consumidor, na jornada de compra e do concorrente. Tenho que entender isso para realizar as campanhas efetivas.
Então, é interessante, minha gente, não pensar só nas tecnologias, né? Pensar nas pessoas. E quando estiver fazendo as ações, o conteúdo, a programação de conteúdo, se colocar também, né? Fazer vídeos interativos, perguntar para as pessoas o que é que elas querem ver, fazer enquetes, né? Se colocar lá, lembrar que as pessoas se conectam com pessoas. Isso é muito interessante. Tem uma técnica de storytelling, né? Que é contar histórias. Então, a gente viu isso aqui agora, nesse bloco. E é isso que eu tinha para mostrar agora para vocês. E aí, eu queria mostrar um pouco desse estudo, né, da McKinsey Company sobre o novo consumidor pós-Covid, tá? Que é bem interessante. A gente sabe, né, que os resilientes, eles destravam o balanço, se transformam rápido, têm uma mentalidade além da crise, planejam, né, e adaptam seu modelo operacional. Então, o que a gente tem aqui? A gente teve 3 meses, né, de fechamento, abastecimento seletivo e consumo reduzido e canais remotos. 12 a 18 meses, isso é uma previsão aí da curva, né, epidemiológica. 12 a 18 meses de reabertura parcial, recuperação parcial do consumo dos canais físicos, né? E aqui o novo normal, pós-vacina. Então, como é que a agenda digital vai mudar ou avançar durante a recuperação? Aqui é essa questão, né? Empresas resilientes direcionam esforços para os 3 R's simultaneamente. Então, responder, garantir medidas apropriadas de resposta à crise e continuidade da operação, retornar, gerenciar o período de crise e endereçar oportunidades para uma retomada mais saudável e rentável e reimaginar como será o novo normal e redefinir implicações em como a empresa deveria reinventar e redesenhar a estratégia de operação. Na verdade é isso, né? Tem muitas empresas que estão paradas agora, não vou esperar a retomada, né? Ficaram paradas esse tempo. E não é assim, a gente tem que se planejar e tem que ir pensando quais são os EPIs, quais são as estratégias que a gente vai tomar, porque o comportamento consumidor está mudando bastante. E aí, nessa questão dos brasileiros, então 80% está pessimista ou inseguro com relação à economia, 40% está com medo de perder o emprego, e 50% está com renda reduzida e 70% cortando gastos. É muito interessante que as pessoas estão reavaliando os seus propósitos de vida e também de consumo, né? As pessoas estão com muito medo também de até de serem demitidas, né? E estão reavaliando esses propósitos de consumo. E aí agora, nesse momento, né, principalmente estão comprando coisas mais essenciais, né? Estão comprando mais perto de casa, estão comprando mais por e-commerce, questões por delivery. Por isso que cada vez mais a gente vai ter que pensar em questões de pagamento por aproximação, coisas que não envolvam dinheiro, contato com máquina, porque as pessoas ainda estão com muito medo. E aqui é a curva, né, que apresenta alguma tendência de melhora, né, aqui de doces, né, 23, personal care, 7, non-food child products, 4, 3, skincare e make-up, né, maquiagem, 46, apparel, 69. Então, tá uma tendência aí positiva
de retomada de consumo. E aí é interessante a gente observar, né, que as pessoas, de forma geral, se preocupam com a saúde pública, né? A primeira preocupação dos brasileiros é a saúde pública, com 83%, depois é a disseminação do vírus, com 81%, depois 79% cuidar da família, depois a segurança e da família, né? Não saber quanto tempo vai durar, saúde, economia, né? Não saber ser capaz de cumprir com as despesas, impacto negativo do trabalho, da renda, saúde. Então é interessante que essas questões, né, de saúde e economia, elas ficam em primeiro lugar nas preocupações dos brasileiros. E aí as mudanças profundas em valores e mentalidades estão definindo novos comportamentos. Na verdade, questão de tendência para o marketing social, esperar isso das empresas já vinha crescendo desde o ano passado, o marketing de causa, né, negócios sociais, enfim, e agora só vem aumentando, né, e as pessoas estão esperando mais empatia das empresas. Então, novos valores e mentalidades subjacentes estão emergindo durante a crise Covid-19. Prevenção e planejamento, e assim, me preocupa muito, porque o Brasil não é um país que a gente tem esse costume de planejar, né? Que a gente tem o costume de poupar, enfim. E aí as pessoas começam a se preocupar mais com isso. Reconexões afetivas, né? As pessoas começam a se reconectar, fazer mais chamadas, porque não podem ter esse contato físico. Tem mais reuniões através do Zoom, desses aplicativos, então provavelmente isso vai ser uma tendência também depois, reuniões com amigos, as lives crescem também. Consciência ao consumir, né? Segundo Canclini, que é um pesquisador de consumo, ele diz que ao consumir a gente exerce o nosso papel de cidadão e a gente tem uma concorrência muito grande. Então, as pessoas começam a querer saber a procedência dos seus bens, a consumir alimentos mais saudáveis, né, com preocupação também com o Covid-19, enfim, a exigir mais das empresas e serem menos fiéis também por conta dessas questões. Então, vai ser mais difícil para a gente manter esses consumidores. Planeta e sociedade em primeiro lugar. Começa a haver uma preocupação maior também. Então, mudanças, né? O digital onipresente, como eu falei, teve esse crescimento. Tanto essa questão com marketing pessoal também, né? As pessoas começam a se preocupar mais. Porque a gente tá tudo online, né? Na verdade, assim, muito restrito para sair ainda. Então, as pessoas começam a se utilizar mais das mídias sociais para mostrar o seu trabalho, de uma forma geral, para vender. E o digital, ele está onipresente cada vez mais. E aí isso pede da gente também outras habilidades, né? O consumo repensado, aumentou a infidelidade, o consumo mais seguro, isso é muito importante. A questão do álcool em gel, a questão das embalagens, dos entregadores com máscara, tudo isso. Saúde e qualidade de vida, as pessoas estão fazendo mais exercícios em casa, né? Estão se preocupando mais, estão baixando aplicativos de yoga, tudo isso. O novo papel da casa também está mudando bastante, né? Estão investindo mais na casa, estão comprando mais eletrodomésticos para cozinhar, estão comprando mais ambientações para casa, porque estão passando mais tempo, estão trabalhando em casa. Na verdade, todas as atividades são em casa, né? E aí pode ser que isso futuramente também mude, porque as pessoas estão se acostumando mais a trabalhar em casa. Casualização e indulgência, sustentabilidade, né? Redefinida, propósito, as pessoas estão repensando muito qual é o seu propósito na vida, né? Qual é o seu propósito como pessoa, qual é o propósito na profissão, e desvalorização da metrópole, porque a metrópole tem muita gente, as pessoas ainda estão preocupadas com o pico.
Então, muita gente está indo para o interior, tem essas questões. Pode ser que no futuro isso seja uma tendência também, e o interior ainda tem muita coisa para ser atendida. Então, pode ser uma coisa bacana também. Como eu tinha falado, né, acelerou a digitalização do Brasil. Então, muitos aplicativos de bem-estar, meditação, telemedicina, né? Ensino à distância cresceu bastante, videoconferência, o TikTok, né? Online streaming, videochamadas, jogos online, são coisas que o consumidor não imaginava muitas vezes antes da crise, começou a utilizar. Então, é esse digital, né, onipresente. No Brasil, 40% estão fazendo mais compras online durante o Covid-19, apesar do corte de gastos. 40% pretendem fazer mais compras online após o Covid-19 e 35% pretendem diminuir idas a lojas físicas pós-Covid-19. Então, a gente tem que se preparar para isso, ter uma estrutura de e-commerce, né, que funcione, que tenha um bom atendimento ao cliente, que tenha uma boa entrega. Consumo repensado, né? Essa questão de pensar produtos até mais baratos, né? Pensar em se desfazer de alguns produtos ou usar produtos de segunda mão. As pessoas estão começando a repensar também, por conta de insegurança financeira, e pensar de onde vêm aqueles produtos. Aumento da infidelidade. 25% frequentando novas lojas, 30% a 40% comprando novas marcas, né? Consumo seguro. Limpeza da loja dos funcionários é mais importante que o preço competitivo para a escolha do super e do hiper. E redução de aglomerações e manutenção de políticas de distanciamento social serão mais importantes que a localização próxima da residência no trabalho, né, na escolha de bares e restaurantes. Então, isso é bem importante também. Saúde e qualidade de vida, 60% estão consumindo mais produtos frescos, não industrializados durante a crise, comparativamente a antes. E 80% dos consumidores estão buscando fazer alguma atividade física dentro de casa. Então, mudou muito. Além disso, muita gente também está fazendo produtos de beleza, né? Cuidados físicos, skincare, então cortando cabelo, maquiagem, unhas, enfim. E aí a gente está vendo também família, né? Entretenimento, socialização, cuidados pessoais, como eu falei, exercício físico, trabalho, né? Então, cozinhar, e aí cozinhar você começa a comprar eletrônicos também, ou eletrodomésticos também, tem outras implicações, arquitetura, cuidado da casa, né, para você explorar o espaço do trabalho, conexão de internet começa a ser algo importante também. Durante a quarentena, as pessoas se acostumaram a usar roupas confortáveis, né? Cuidado pessoal ganhou mais importância também. E aí, 2/3 já acham mais importante do que antes limitar impactos de mudanças climáticas. As pessoas estão mais preocupadas com isso. 60% estão fazendo mudanças significativas de estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente. Propósito, né? A gente está vendo muito isso. As pessoas estão repensando muito. Então, estão buscando marcas que desempenham um papel adicional no negócio perante a sociedade. Isso é muito importante. E marcas que estão fazendo ações bacanas, as pessoas vão lembrar depois. E marcas que estão tendo comportamento negativo também, né? As pessoas estão reclamando bastante e vão lembrar depois. Então, marcas contundentes dos seus propósitos, né, vão gerar ação e tomar partido. Demonstrar e reforçar a conexão afetiva com os consumidores. Essa questão de empatia, né, de ter um propósito bacana, vai ser cada vez mais importante. Desvalorização da metrópole, como eu tinha dito antes, né, a oportunidade de trabalhar de casa deve tornar-se concreta, mesmo em contexto pós-quarentena, e uma preocupação mais elevada com transmissão do vírus em áreas de maior densidade urbana, as metrópoles, possibilidades de custo de vida menor fora dos grandes centros urbanos. Então, as pessoas
vão começar a repensar isso também. Então, considerações finais. Mudanças de comportamento serão substanciais e parte delas devem permanecer pós-Covid-19. Agir agora, as empresas resilientes, né, criam vantagens duradouras. Digital e analytics vão encabeçar as transformações. Eu acredito que a gente tem que ser cada vez mais multidisciplinar, a gente tem que beber em várias fontes, né? E mais do que antes, marcas devem ter clareza de suas promessas e propostas de valor e agir de acordo com elas, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.